Faz um tempinho, né? Mas estou aqui. Até para deixar claro, muita gente perguntou, eu não briguei com o André, não houve nada disso, o André saiu candidato, o que é democrático, é legítimo, pelo PSDB, e eu disse, André, no momento que você sair candidato, provavelmente você voltará como político eleito ou com outro perfil muito diferente. Como cientista político, vai levar um tempo, vai ter todo um processo, o que é normal. Não é, André? Com certeza. André chegou a se queixar comigo, não concordo muito não, mas aceito. Não, pelo nosso relacionamento aqui, eu já estava tão habitué que você sente um pouco falta, né, do contato com os amigos, então, mas eu segui o programa. Se sair candidato ano que vem, o que também é legítimo, aí você leva um gelo de uns 10 anos. Mas aí você ganha as eleições e aí eu te chamo como deputado eleito, como colega. Tá bom, então. Olha, já está me promovendo aí. Este é um tema extremamente complexo, multidimensional, que mexe com relações internacionais. A projeção do Brasil passa a ser outra. Passar o ano todo discutindo esse tempo, né? Mexe economicamente com o país, né? Hoje, o Brasil, a indústria do petróleo, ela corresponde a 11% do PIB. Com essas perspectivas de crescimento, isso, a gente não sabe até onde vai dar essa proporção do PIB. A questão política, eu acredito que há o risco de que, se não for bem administrada essa questão, isso pode trazer consequências negativas para o processo democrático. Então, eu queria inicialmente dizer que não há como reduzir nada, absolutamente nada sobre esse tema. Eu gostaria de dizer também que o que está para ser mudado é o marco regulatório introduzido a partir da Emenda Constitucional 9 de 1995 e da Lei de 1997. É preciso que a gente, antes de partir adiante para discutir a mudança, é preciso reconhecer que foi um sucesso. Em 1995 havia muita resistência à flexibilização do setor. E o que nós verificamos, principalmente a partir das descobertas de grandes, megas poços, como, por exemplo, reservas de Tupi, onde houve participação da Shell, onde houve participação da BG e outras, Petrogal e outras empresas, o marco regulatório, permitindo que a iniciativa privada, permitindo que grandes consórcios internacionais pudessem participar, ele estava certo. E apesar do êxito, né, André, é bom dizer até para o pessoal de casa ter ideia que isso ainda não é consenso. Hoje há três posições. Há aqueles que acham que deve ficar exatamente como era, com esse marco, essa participação do setor privado. Há um setor mais radical, principalmente entre os sindicatos, que acham que deve ser um monopólio novamente, que o petróleo deve voltar a ser monopólio. Pré-95. E tem o governo tentando exatamente mediar essas posições e encontrar que já é uma equação. mudança de posição do PT, não é? Porque o PT era originalmente a favor da não alteração da Constituição, ou seja, a posição, houve a modificação e isso hoje, com as descobertas que foram resultado da alteração, se quer mudar em favor, por exemplo, de mais recursos para o Estado brasileiro e menos para os parceiros. E é bom que você diga, inclusive, que é uma profundidade de 8 mil metros, não é isso? 8 mil. O que requer um investimento de alta tecnologia. Então, a União vai ter que investir nessa área, né? O que também eu queria chamar a atenção é que há o risco de que, e como o deputado Maurício Randes coloca, essa questão da maldição do petróleo. Nós estamos falando aí para 2010. 2010, ou 2010 não, 2020. Mas se tudo atrasa, isso pode ser 2025, por aí. Duas coisas. Primeiro, eu não sei se o mundo de 2025 vai ser o mundo de hoje. Será que o petróleo vai ter toda essa importância? Afinal de contas, o petróleo, essa agenda é uma agenda do século XIX. Passou todo o século XX com uma grande riqueza e eu tenho plena convicção que não será a agenda do século XXI. Então, eu não sei até que ponto a gente vai aproveitar disso, porque, afinal de contas, isso traz toda uma agenda negativa. Né? Eu acredito que isso, nós podemos estar com uma grande riqueza anacronicamente disponível. Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar. Mas suponhamos que o petróleo seja tão relevante quanto ele é hoje ou mais daqui a 15 anos.
Quem vai estar no poder daqui a 15 anos? Eu não sei. Pode ser que nós tenhamos aqui um líder ou um partido político que queira utilizar as riquezas decorrentes do petróleo, do pré-sal, para se perpetuar no poder, para fazer, vamos colocar assim, programas. Esperemos que não, possam. Né? Não, mas. Mas é possível. Não, isso, não sei. Existe a questão da petropolítica, né? Os países onde você tem a riqueza do petróleo, muita riqueza do petróleo, muitas vezes quem estava no poder utilizou... Precedente histórico tem. Precedentes históricos existem. Esse é o caso do Irã, é o caso da Venezuela, é o caso da Arábia Saudita. Então, é preciso que, quando a gente altere a regra do jogo, seja em favor de um processo que blinde politicamente o jogo democrático. Então, eu acredito por isso que não pode ser feito um novo marco na pressa. Tem que ser feito com o devido estudo, que essa é uma questão de Estado, essa não é uma questão de governo. Agora também, André, eu acho também que não deve ser feito às pressas, acho que houve pouco espaço de mídia, acho que houve pouco debate. Mas venhamos e convenhamos, do que a gente conhece do Congresso, do que a gente conhece das nossas práticas dialéticas no país, se a gente não discute isso em 3 meses, em 6 meses a discussão aconteceria de uma maneira muito mais adequada? A lei de 97 ela foi aprovada em 1 ano e meio. Houve 1 ano e meio de discussão dentro do Congresso Nacional, que é um prazo bastante razoável. A questão é o seguinte, se a lei, se o marco ele estivesse dando errado e tivesse uma necessidade de urgência, eu acredito que aí a velocidade deveria ser outra. Na minha concepção, o marco está certo. Então, se for para mudar, é para mudar para melhorá-lo. Então, nesse sentido, não há porquê. Por exemplo, o deputado Maurício Randes falou que a proposta do governo envolve a criação de um fundo, que eu acho que é absolutamente necessário, que se crie um fundo soberano para proteger as riquezas, para que haja proteção de todas essas dimensões. Mas, na minha concepção, deveria concentrar essencialmente em educação. Não tem porquê você, por exemplo, abrir para a cultura. Fatiando demais o bolo. Isso é perigoso. Porque você acaba não investindo pesadamente em nada. Tá. E você coloca numa área perigosa, ou seja, uma área que tem pouco controle. Eu acho que é o seguinte, educação. Na educação, você aprende cultura. Então, ciência, tecnologia e cultura, eu acho que é absolutamente necessário que esse fundo seja criado para proteger as riquezas do futuro e que já tenho aqui uma série de perguntas que chegaram sobre a questão do pré-sal, embora a gente tenha feito ali um primeiro bloco de entrevista com o deputado Maurício Randes, em que a gente não falou tanto sobre o pré-sal. Daqui a pouquinho eu vou juntar todas, não vai dar para a gente comentar uma por uma, mas rapidamente André terminou ali dizendo que não concorda sequer que deva haver essa compensação para aqueles estados ali, André. Qual a sua posição? Bem, a riqueza, na minha concepção, é da União. Então, se a riqueza é da União, assim como a Constituição determina, ela deve ser partilhada, inclusive dentro dos princípios constitucionais, que é de diminuição das desigualdades regionais.